trazer o próximo vídeo. Agora vamos falar sobre tropas, né, dos Estados Unidos se aproximam da Venezuela. É o que a gente está vendo hoje, né, praticamente aí, essa perseguição para cima da Venezuela na intenção de capturar lá o Maduro, né? São os ditadores que estão sendo perseguidos aí pelos Estados Unidos. Vamos assistir o vídeo e já nós voltamos comentando sobre isso aí, e eu e nosso irmão Dilson Couto. A investida norte-americana sobre a Venezuela está mais acirrada do que nunca e tem deixado Nicolás Maduro passar suas noites em claro. Para se ter uma ideia, somente os 3 primeiros navios enviados pelo governo americano já seriam capazes de dizimar todo o país latino. Estão sendo enviadas mais 3 embarcações altamente municiadas e preparadas para qualquer eventualidade. A essa altura do campeonato, somente uma força bruta da natureza poderia frear os americanos. E bem, parece que o horizonte está mostrando justamente isso. Mas antes vamos lembrar como está a situação da Venezuela. Desde 2013, quando Nicolás Maduro assumiu a presidência do país com a morte de Hugo Chávez, a Venezuela vem enfrentando todos os tipos de males que podem haver dentro de um regime ditatorial. E é esse regime que Maduro insiste em manter, tentando se disfarçar de ovelha, mas agindo como um lobo mau. Chávez, que também não era lá nenhum cordeirinho, pelo menos tinha mais carisma entre o povo venezuelano, o que não acontece com Maduro, que conquistou a aversão em pouco tempo de cargo. A Venezuela sempre se deu ao luxo de ser uma das maiores produtoras de petróleo do mundo, com bacias que superam a grande maioria de bacias petrolíferas do planeta. Por isso mesmo, sua economia ficou quase totalmente dependente dessa commodity. Na era Chávez, por exemplo, durante os anos 2000, o preço do barril atingiu seus patamares mais altos e, assim, o governo financiou programas sociais e aumentou os gastos públicos. Quando Maduro assumiu em 2013, o novo presidente quis manter o modelo criado por Chávez, no qual as instituições democráticas eram enfraquecidas e o poder centralizado no governo. Mas a população logo percebeu que não poderia confiar naquela nova gestão. Em 2014, para piorar, o preço do petróleo despencou. A economia venezuelana entrou em colapso, já que não havia reservas suficientes que pudessem sustentar o país. O governo tomou o controle dos preços e mandou expropriar empresas, o que reduziu bastante a produção interna, causou escassez de alimentos e produtos básicos, além de ter impulsionado um nível de desemprego alarmante. Para tentar sanar o problema, o governo Maduro mandou imprimir mais e mais cédulas, gerando, por sua vez, uma hiperinflação descontrolada que vem atormentando o venezuelano até os dias de hoje. Como atrás de uma explosão sempre vem os detritos, a estatal petrolífera PDVSA foi vitimada por uma administração pífia, danosa e corrupta, que reduziu drasticamente a produção de petróleo. Resultado? Desemprego, informalidade quase medieval, fome, escassez de medicamentos, doentes sem atendimento médico, apagões constantes e violência truculenta por todas as partes. Só para você ter uma ideia da situação surreal, deplorável, que os venezuelanos vêm enfrentando para não morrerem de fome, muitos deles de classes mais baixas têm comido carne podre, sendo que é o que eles podem comprar. Às vezes, ou restos de comida lançados nos lixos, retirados das caçambas dos caminhões que fazem a coleta. Andar por Caracas e outras cidades venezuelanas é mais do que ativar a adrenalina, é lançar um convite a má sorte, pois assaltos estão acontecendo a qualquer hora do dia ou da noite, invasões a domicílios, homicídios diários, e tudo isso sob a inépcia de uma polícia enfraquecida e amedrontada. Só agem quando o presidente manda afastar a população em algum ato de protesto. O que, aliás, é proibidíssimo na Venezuela. É uma das mazelas que aquele ser execrável tem submetido aquele povo. Para se ter uma ideia do quão crítica se tornou a violência naquele país,
Cidades antes conhecidas como paraísos turísticos como Barlovento têm visto seus visitantes simplesmente desaparecerem. Até mesmo os proprietários de casas de recreio não têm mais aparecido. Abandonaram seus investimentos por não suportarem a onda de violência e assaltos tomando conta desses lugares. Segundo a BBC, há ainda casas de alto padrão sendo vendidas por meros $3.000. Um paraíso onde ninguém quer ficar. Desde 2015, na verdade, a Venezuela já perdeu mais de 7 milhões de cidadãos que abandonaram seus passados, suas vidas e suas conquistas, se é que houve alguma nesses últimos tempos. Isso para tentar a vida em outros países, seja como for. Por isso, é fácil encontrar venezuelanos trabalhando em diversos setores, desde os primários, como a agricultura, a pecuária, bem como no extrativismo, ou até completamente na informalidade, vendendo bugigangas nas ruas. Nessas situações, você pode encontrar profissionais formados em diversas áreas, desde comunicação à medicina. Por falar nisso, sabe qual é o salário de um médico hoje em dia em Caracas? Em 2013, segundo informou a revista Exame, logo após a posse de Maduro, houve um aumento de salário da categoria em 75%, o que significa que os médicos recém-formados passaram a receber 3.200 bolívares, cerca de $507 no câmbio oficial da época, enquanto os veteranos passaram para 5.800 bolívares, $900 mais ou menos. Hoje, se você pensa que a situação está melhor, lê do engano. É dito que um salário médio para um médico na Venezuela é de apenas $35 por mês. Bom, isso já chega a ser um alento, já que na época da Covid-19 o valor chegou a $4. $4 por mês. Você, médico ou qualquer outro profissional, se contentaria com $4 por mês para ajudar doentes e tentar salvar vidas? Surreal, né? Viver na Venezuela tornou-se insustentável, especialmente nesses últimos anos. Aliás, viver não é bem a palavra, né? Porque o máximo que estão conseguindo é fazer naturalmente por lá é respirar, e ainda assim como se estivessem num ataque de asma. Em 2024, quando as eleições venezuelanas serviram para que Maduro continuasse no poder, os cidadãos viram suas vidas tomarem um rumo que não desejariam para ninguém. Estão quase como zumbis, tendo que comer tudo o que vem pela frente. Será que o governo Trump, vindo dos Estados Unidos, está atuando de forma agressiva em prol da população venezuelana? Ele está com pena, com dó, porque estão passando fome? Bom, pode não ser, embora Marco Rubio, secretário de Estado norte-americano, conheça de perto uma realidade semelhante à da Venezuela por ser cubano. Mas Trump tem outros interesses, como eliminar de vez o tráfico de drogas nos Estados Unidos, ao afirmar que Maduro é uma das principais fontes desse tráfico, uma vez que, direta ou indiretamente, ele estaria apoiando cartéis, como o de Los Soles e a organização Tren de Aragua, consideradas as duas organizações mais fortes da Venezuela. Além, é claro, dessa preocupação consistente, o governo Trump já mostrou que seus interesses econômicos são muito maiores. Se ele conseguir seus objetivos de invadir e retirar Maduro do poder, irá transformar a Venezuela e tudo o que há naquele país. Lembre-se que a Venezuela possui uma das maiores bacias petrolíferas do mundo, possui um arsenal turístico de dar inveja a muitos países e está localizada num local comercialmente estratégico. Agora, imagine se isso não é do interesse do governo americano. Até o dia 21 de agosto, a Venezuela estava sofrendo uma pressão gigantesca por parte dos norte-americanos, que enviaram tropas com 4.500 soldados com o intuito de neutralizar e capturar Nicolás Maduro, vivo ou morto. O governo americano havia deslocado 3 navios de guerra com mísseis guiados, o USS Gravely, o USS Jason Dunham e o USS Sampson, para o sul do Caribe, ali perto da costa da Venezuela.
Cerca de 4.500 soldados e fuzileiros navais acompanham essa frota, que também pode incluir aviões espiões P-8 e ao menos um submarino de ataque. Só essa primeira atitude do governo Trump fez Maduro perder totalmente o sono. Quem não perderia? A população, que passou a ver alguns aviões americanos sobrevoarem algumas partes do país, tem experimentado duas sensações extremas simultaneamente: medo e esperança de que tudo possa melhorar. O medo não é à toa. Eles sabem o que acontece quando os americanos utilizam um país para servir de exemplo. O Irã é um deles. A Palestina e a faixa de Gaza são outros. Eles sabem o que aconteceu a Saddam Hussein no Iraque quando os Estados Unidos disseram chega para aquele regime. Maduro também sabe, e sabe ainda que não tem nem 0,5% do que precisaria para um combate frente a frente com os Estados Unidos. E é por isso que ele está assim, com muito medo. E o medo lhe faz cometer atos erráticos. A coisa tomou um tom mais forte ontem, dia 21, quando Trump decidiu que enviaria mais 3 navios, incluindo o poderoso Iwo Jima, navio de assalto anfíbio, e aeronaves para o mar da Venezuela. Agora sim, as coisas ficaram realmente feias para Maduro e seu exército de paramilitares e milicianos, na verdade cidadãos comuns, incluindo idosos e mulheres sem qualquer familiaridade com armas e muito menos com táticas de guerra ou guerrilha. Soldados do tráfico, homens dos cartéis protegidos por Maduro e as forças armadas da Venezuela, incrivelmente defasadas em tudo, especialmente em tecnologia. Voluntariar-se ou ser obrigado a fazer parte desse exército, mal preparado, é o mesmo que dizer à família: bem, eu vou ali morrer, não esperem por mim. Mas eis que, de repente, de uma hora para outra, a natureza resolveu aparecer, e com o nome Erin. Trata-se de um furacão, que atingiu categoria 4 ainda no Atlântico, enquanto avança para a região do Caribe, onde praticamente encontra-se toda a frota norte-americana. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos informou em seu último relatório que os ventos máximos da tempestade aumentaram para 230 km por hora, tratando-se, portanto, de um furacão peso pesado, perverso, capaz de virar embarcações, impedir voos e, além disso, chegando ao continente, provocar diversos estragos, inclusive, infelizmente, a perda de vidas. Então, o que o governo americano fez? Bem, retornou grande parte da sua frota, já que estava pronto para o ataque. As informações até o momento são desencontradas, com algumas fontes dizendo que o regresso abrangeu todas as tropas, enquanto outras dizem que somente as já estabelecidas é que precisaram recuar, devido ao Erin. Já o segundo pelotão, incluindo o navio Iwo Jima, continua avançando em direção ao Caribe. Será que isso significa um descanso permanente para Maduro ou Trump não vai desistir? Com certeza, com os gestos de até então, que não foram poucos, é quase zero a chance de Trump recuar de vez. Maduro, por sua vez, com a ajudinha de Erin, terá mais tempo para pensar em novas estratégias, mesmo que o mundo saiba que não são as melhores, nem que irão solucionar o problema, a não ser que ele se entregue. Pouco provável, né? O que você acha? Deixe nos comentários. Muito obrigado pela sua companhia especial. A gente se vê num próximo vídeo. Muito bem, nós acabamos de ver esse vídeo aí sobre, né, as tropas dos Estados Unidos aí se aproximando da Venezuela. A gente sabe que o governo americano, né, está aí atrás do Maduro, que é um ditador da Venezuela, onde destruiu muitas famílias e está tendo essa guerra, né, navios aí cercando praticamente ali a Venezuela para que possa capturar aí o Maduro, né, Dilson? O que você tem a falar com relação a esses acontecimentos aí do governo americano aproximando-se da Venezuela na intenção de capturar o Maduro? Pois é, acontece que o Maduro, ele foi sucessor do Hugo Chávez, que já era um carrasco, né, o povo da Venezuela. Mas o Maduro se superou.
Eu me lembro que uns anos atrás, tá? Quando o povo da Venezuela já comia lixo, né? Os mais pobres e até as pessoas assim que tinham cursos de engenheiro, professores, tinha professores se prostituindo para conseguir alimentar a família, né? E tinha uma reportagem que os governantes lá, quem era do governo, estava lá em clubes, tomando champanhe, comendo lagosta, comendo filé mignon, em clube de golfe, clube de festa, e o povo na rua revirando lixo. Quer dizer, e naquela época já, né, o Papa Francisco, aquele que diz que era um vigário de Cristo, recebeu Maduro no Vaticano, né, e abençoou, falou bem, falou tudo, e não tocou no assunto que o Maduro estava sendo um carrasco para o povo da Venezuela. Quer dizer, é difícil, né? Quer dizer, a Igreja Católica, no Vaticano, né? Esse que dizia ser vigário de Cristo, Francisco, que todos elogiaram, ele recebeu Maduro lá e não disse nada. Abençoou, conversou, deu risada, falou em futebol, né? E tu vê. E agora é o seguinte, quem apoia o Maduro é o seguinte, é carrasco igual. Porque olha, vídeos e vídeos que eu vi há muitos anos já, de um povo aí nas ruas lá comendo, olha, diz que é fake news, não é não, comiam até cachorro, tia. Então, quer dizer, Rony, e aí o pessoal aí do programa, quer dizer, eles comiam cachorro, as pessoas, isso não existe. Claro que existe, as pessoas morriam de fome, não podia falar nada, senão a polícia perseguia, batia nas portas deles, lá das famílias, e levava preso. Quer dizer, o comunismo, tá? O socialismo comunista, ele sempre acaba nisso. É morte, sofrimento. O caminho do comunista é isso aí. É morte, sofrimento. Aonde ele passou, Ucrânia lá, que na época da União Soviética, no caso, né? Que é a Rússia, né? O que fizeram na Ucrânia lá, há muito tempo atrás? Eles massacraram, já naquela época, o povo ucraniano, exigindo que tudo que os camponeses plantassem, vocês podem procurar aí, eles tinham que dar quase tudo lá, entendeu? Para Stalin, entendeu? Que era o governante lá. Quer dizer, o caminho do socialista comunismo é a morte do povo aos poucos sofrendo. Agora, eles que pregam que socialista é justiça, liberdade e todo mundo direitos iguais, isso é uma mentira. Porque o povo sempre sofre e eles lá, que são donos do governo, eles estão sempre bem. Tá bom? Eu não vou dizer, passa para seguir as notícias aí. Eles estão sempre comendo bem, estão tendo duas casas, bons carros e comendo bem. E o pobre está sempre sendo marionete disso tudo. Esse é o caminho do